Ela é elegante, compacta e parece um micro-ondas. Eu estou falando da impressora 3D Creality Sermon V1. E antes de mais nada, eu já quero agradecer demais a Creality por ter enviado a Sermon V1 aqui para o canal para que eu pudesse testar e dar a minha opinião sincera sobre ela. E, mais uma vez, a Creality traz uma experiência de quase plug and play. Eu disse mais uma vez porque há um tempo atrás eu fiz a análise da impressora 3D CR200B, que também traz uma experiência muito boa para quem está começando na impressão 3D e que lembra muito a Sermon V1, inclusive. E eu disse quase plug and play porque, apesar de ser realmente muito fácil de começar a imprimir com ela, ainda assim o usuário vai precisar interferir em alguns pontos. Um ponto mega positivo é que a impressora já vem toda montada e com o nivelamento da mesa já realizado de fábrica, inclusive. Então, depois que você tira ela da caixa e coloca o filamento, ela já está pronta para começar a imprimir. Outra coisa que ajudou muito nessa questão da experiência plug and play é o fatiador Creality Slicer. Isso porque, assim como todas as impressoras da Creality, a Sermon V1 também já vem listada no fatiador e com as configurações otimizadas para ela. Claro que nem sempre as configurações vão servir 100% sem nenhum tipo de ajuste, mas isso já é um ótimo ponto de partida, facilitando muito para quem está começando na impressão 3D. Mas nada impede também que você utilize outros fatiadores da sua preferência junto com essa impressora 3D. E claro que eu não preciso nem dizer que uma das coisas que me chamou muito a atenção nessa impressora foi o visual, né? Como o próprio fabricante menciona, ela vem com um design elegante, bem diferente do modelo Ender 3, que ganhou bastante fama aqui no Brasil nos últimos anos. Ela possui uma área de impressão toda fechada, e isso é ótimo para imprimir com alguns tipos de materiais, como a gente vai ver daqui a pouco. Mas nada impede também que você remova essa tampa da parte superior para deixar a impressora parcialmente aberta. Isso é inclusive recomendado para imprimir alguns materiais, como o PLA, por exemplo. Uma coisa que pode acabar desagradando algumas pessoas é o tamanho da área de impressão. Isso porque ela vem com uma área que mede 17,5 cm nos eixos X e Y e 16,5 cm no eixo Z. Isso é consideravelmente menor do que a impressora 3D Ender 3, por exemplo. Mas até dá para entender o motivo disso. Como a impressora é toda fechada, obviamente ela acaba ocupando um espaço maior do que outras impressoras 3D que têm uma área de impressão aberta. Mas isso também não é nada que vai atrapalhar a ótima experiência que essa impressora entrega. E mantendo a mesma tendência das impressoras 3D mais atuais, ela já vem equipada com uma placa super silenciosa. E apesar da Creality frisar que esse modelo é bem silencioso, eu tenho que discordar. Mesmo com os eixos lubrificados, ainda assim, em determinadas impressões, ela acaba fazendo um barulho bem estridente. Outra tendência que esse modelo também acabou seguindo e que eu particularmente gosto bastante é o display touchscreen colorido. Ele mede 4,3 polegadas e tem um tempo de resposta muito bom. Uma coisa que eles poderiam ter melhorado é em relação ao nome dos arquivos que aparecem no display. Isso porque se o nome do arquivo for muito grande, você simplesmente não vai conseguir ler o nome todo. Nesse caso, eu acho que eles poderiam ter feito o nome deslizar para o lado para que a gente conseguisse ler tudo. Mas uma coisa legal é que o display já vem traduzido todo em português. Os menus estão bem simples e a impressão que eu tive foi que eles foram pensados para quem nunca mexeu com uma impressora 3D ou mesmo para quem está começando. Mas para quem já tem alguma experiência, isso pode ser um pouco frustrante, visto que você não tem muitas opções para alterar. Talvez eles poderiam ter incluído no menu um modo mais avançado ou algo do tipo que pudesse atender os dois tipos de usuário. Mas, infelizmente, não foi esse o caso. E, apesar do nivelamento da impressora ser muito bom, eu confesso que eu senti falta da opção de ajuste do eixo Z enquanto a impressora está imprimindo. O problema é que quando a gente muda o tipo de filamento, pode ser que seja necessário fazer algum ajuste na altura do bico em relação à mesa. E, sem a função de ajuste do eixo Z, a única forma de fazer isso é refazendo todo o nivelamento da mesa. E isso toma muito mais tempo. Em contrapartida,
eu tenho que elogiar uma coisa. É a primeira vez que eu vejo em uma impressora da Creality o nivelamento com mesh. Para quem não sabe o que é o nivelamento com mesh, é um nivelamento que você faz de forma manual na primeira vez e que depois acontece de forma automática, dispensando a necessidade de ficar refazendo o nivelamento toda hora. Inclusive, se essa função já viesse de fábrica na impressora 3D Ender 3, por exemplo, seria sensacional e eu tenho certeza que ia ajudar muitas pessoas. Então, parabéns para a Creality que trouxe esse recurso na impressora 3D Sermon V1. Outra coisa legal é que dentro do LCD é possível acionar um LED dentro da impressora para iluminar a mesa de impressão. É um LED bem forte e claro. Para quem gosta ou precisa fazer algum tipo de filmagem, como é o meu caso, por exemplo, é um ponto mega positivo. Outra coisa legal é a presença do novo modelo de extrusora que a Creality fez, né, que eles batizaram de Sprite. E não é aquele refrigerante de limão, não. 2 pontos positivos dessa extrusora é que ela tem o padrão Direct Drive, que é quando a entrada do filamento fica próximo da saída, e também o fato dela poder ser solta de maneira bem fácil, apenas liberando alguns parafusos e ela já está livre. E segundo o fabricante, o Hot End consegue atingir uma temperatura de até 260 graus, o que é o suficiente para imprimir os filamentos aí mais conhecidos do mercado. Bom, e claro, né, como sempre, eu não poderia deixar de fazer alguns testes em relação a esses tipos de filamentos aí que são os mais comuns. O primeiro que eu comecei testando, e acho que foi o mais fácil de todos aí, foi o filamento PLA. Depois eu testei o filamento ABS e até que eu fiquei um pouco na dúvida, né, se ia funcionar direitinho ou não, porque a mesa da impressora ela não chega em 110 graus, como você vai ver daqui a pouco. E no começo eu não estava conseguindo realmente imprimir com o filamento ABS, porque ele simplesmente ficava descolando da mesa. Mas depois de algumas mudanças e alguns ajustes, eu finalmente consegui imprimir com o filamento ABS também, sem nenhum problema. Em seguida, eu passei para o filamento PETG e fiz a impressão desse gato, que também ficou ótimo e sem nenhum problema. E por último, mas não menos importante, porque é um dos meus filamentos favoritos, eu também testei a impressão do filamento flexível. E eu tenho que dizer que essa impressora foi a primeira que eu consegui imprimir com filamento flexível sem nenhum tipo de problema. E claro, como eu sempre digo, muita dessa qualidade também está ligada ao tipo de filamento que você usa e à marca do filamento que você usa. E é por isso que eu quero te convidar para conhecer a empresa 3D Prime. Eu já tenho usado o filamento da 3D Prime aqui no canal há algum tempo e recomendo muito. Eles têm muita variedade de cor lá, bem legal. Para você que ainda não conhece e quer comprovar o que eu estou dizendo, é só acessar o link deles aí. Outra questão que eu tenho que citar também é em relação à organização dos fios, cabos e componentes eletrônicos dessa impressora 3D. Isso porque praticamente fica tudo invisível, o que acaba dando aí para ela esse aspecto mais profissional. Em relação à mesa da impressora, ela vem com essa manta magnética. Isso ajuda muito na hora de retirar os objetos da mesa quando a impressão acaba. Porém, você tem que tomar cuidado com a altura do bico em relação à mesa. Se o bico estiver muito baixo e raspar nessa superfície, vai estragar ela bem rápido. Um ponto negativo em relação à mesa, como eu já mencionei, é que ela não ultrapassa os 80 graus Celsius. E talvez isso acabe atrapalhando algumas pessoas na hora de imprimir com o filamento ABS, já que normalmente a gente usa uma temperatura em torno aí de 110 graus para imprimir com ele. Porém, como você mesmo viu aí, né? Eu consegui imprimir mesmo utilizando os 80 graus Celsius aí tranquilamente. Eu também não posso deixar de comentar sobre o sensor de fim de filamento. Ou seja, isso significa que mesmo que acabe o seu filamento, a impressora vai parar a impressão aonde ela estiver e vai ficar esperando você realizar a troca do filamento. Aí, depois, ela volta a imprimir de onde ela tinha parado. E assim como as impressoras 3D mais atuais, também é possível realizar uma pausa na impressão e depois voltar a imprimir normalmente. Inclusive, você pode realizar uma troca de filamento durante a pausa e as funções do LCD ajudam muito nesse momento. E uma outra função que também já virou tendência nas impressoras 3D mais atuais é a função de retomar a impressão em caso de queda de energia. Ou seja, se você estiver imprimindo e acabar a energia, quando a sua impressora ligar novamente, ela vai perguntar se você deseja retomar a impressão.
Outro ponto importante é que a Sermon V1 tem apenas uma única entrada para o SD card, não sendo possível, portanto, ligar ela no PC através de um cabo. Mas, sinceramente, eu quase nunca uso essa opção nas outras impressoras 3D, então não é algo que me incomodou nem um pouco. E para resumir, então, eu acredito que a Creality conseguiu sim cumprir o objetivo dela de criar uma impressora 3D quase plug and play, mais uma, né? E claro, né, como todo projeto, existem alguns pontos que poderiam ser melhorados, mas eu acredito que isso faz parte aí do desenvolvimento. Com uma qualidade de impressão incrível, além, é claro, do fato dela ser toda fechada e permitir que você imprima com mais tipos de filamentos sem nenhum problema. A Sermon V1 é com certeza uma impressora 3D com excelente custo-benefício, principalmente para quem está começando na impressão 3D, não entende muito das funções mais avançadas e está buscando uma solução com uma cara um pouco mais profissional. E se por um acaso você ficou com alguma dúvida que eu não falei nesse vídeo, ou mesmo se você só quiser mandar um salve, um oi ou qualquer outra coisa, então já deixa um comentário aí, combinado? E claro, como sempre, né, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, já deixa aquele like aí gostoso. Assim eu consigo continuar trazendo sempre mais vídeos sobre impressão 3D que vão te ajudar. Posso contar com você? E não esquece que o canal continua lá nas outras redes sociais, hein? A gente tem Instagram, TikTok, tá bombando, me segue lá também. E até o próximo episódio. Tchau!